Perspectiva! Calma, não foge. Nesse vídeo eu vou te contar a verdade sobre a perspectiva e ainda vai ter bônus no final. Vamos lá? Oi, pessoas deste planeta, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Carol e hoje a gente vai falar sobre perspectiva. Mas antes da gente entrar nesse assunto tão complicado na comunidade artística, eu gostaria de deixar um adendo aqui para vocês. Eu não sou uma profissional do desenho. Assim como vocês, eu sou uma aprendiz e eu criei o canal com o intuito de compartilhar com vocês a minha experiência como aluna e a minha caminhada nessa jornada de me tornar uma artista de verdade ou que saiba desenhar. Então, deixando isso claro, eu vou deixar aqui no final do vídeo, depois da dica bônus, os meus youtubers e criadores de conteúdo de desenho favoritos, que eu tenho certeza que vocês vão amar seguir eles também. Inclusive, vários dos meus vídeos são baseados nesses criadores de conteúdo, com o tanto que eu aprendi com eles, e eu achei pertinente trazer para vocês as fontes de onde eu tiro o meu conhecimento. Que demais! A perspectiva é um fundamento que tem uma aura de coisa complicada na comunidade artística. E realmente é um pouquinho complicado, mas eu tenho uma virada de chave para vocês nesse fundamento. Legal! Se você me segue há algum tempo e segue realmente as dicas e técnicas que eu compartilho com vocês aqui no canal, você provavelmente já viu uma evolução nos seus desenhos. E se não viu, prepara que agora vai! No vídeo passado, eu apresentei para vocês uma introdução bem sucinta do fundamento da forma. E acontece que o fundamento da forma e a perspectiva estão interligados. Sim, eles são como queijo e goiabada. Enfim, são muito bons juntos e indispensáveis um para o outro. Pensando nisso, tudo que eu falar aqui sobre a perspectiva, levem em consideração que a forma ela vai estar embutida nisso. É impossível aprender a desenhar sem perspectiva. O que eu tô querendo dizer é que a perspectiva, diferente de muita coisa que a gente sente sobre ela é nossa melhor aliada, a nossa melhor amiga. É a perspectiva que vai dar pra gente, a perspectiva junto com a forma, que vai dar pra gente a noção de tridimensionalidade e também o fato da gente entender a estrutura das coisas. Não tem como aprender a desenhar sem entender a estrutura dos objetos e do mundo material. O lance é que a gente foge desse fundamento, a gente passa longe dele. E assim, é porque também se a gente colocar no Google lá, escrito perspectiva, vai aparecer isso aqui. Um monte de esquina, um monte de desenho arquitetônico, e isso dá uma certa desanimada na gente. E a virada de chave aqui é a seguinte: isso não é perspectiva. Quer dizer, não é só isso, isso também é perspectiva. Perspectiva é aplicada em tudo que tem uma estrutura. E se você for pensar no mundo material, tudo tem uma estrutura. Ou seja, a forma é a estrutura, as caixas. É por isso que é tão importante aprender a desenhar caixa, porque todos os objetos que existem no mundo material podem ser simplificados a uma caixa ou várias caixas montadas. Juntamente com a perspectiva, a gente tem ali a tridimensionalidade. Eu não sei se vocês lembram, no primeiro vídeo que eu postei aqui do canal, falando sobre a cópia, do quanto ela era importante, eu queria abrir um parênteses de correção aqui. Ela sim é importante para o nosso aprendizado, mas não necessariamente para aprender a tridimensionalidade. Ela vai ajudar se a gente aplicar a perspectiva junto, para melhorar essa visão da tridimensionalidade, tá? A cópia, ela é importante para desenvolver o nosso senso de dimensão das coisas e de espaçamento. O espaço do vazio, o espaço do que está preenchido, o espaço em que o desenho está colocado na folha, proporção, tudo isso a cópia vai ajudar. E se você fizer um plus com a perspectiva, meu amigo, você vai criar tudo que você quiser. Topo! Então vamos lá. Existem 4 tipos de perspectiva: a de 1 ponto de fuga, 2 pontos de fuga, 3 pontos de fuga e até 5 pontos de fuga, pessoal.
E o que são pontos de fuga? Bem resumidamente, parte do princípio em que toda imagem tem uma linha do horizonte imaginária e todos os elementos, desenhos, objetos, seja lá o que esteja nessa imagem, converge ou aponta para esse ponto de fuga da imagem. Entrando nesse assunto dos exercícios da perspectiva, né, que são as grades e tudo mais, tem outra virada de chave. E é a seguinte, gente, eu sei que parece óbvio, mas quando eu descobri isso, meu amigo... A virada de chave você não vai precisar fazer esses exercícios para sempre. O objetivo dos exercícios de perspectiva é desenvolver em você uma memória visual e muscular. O objetivo é aplicar perspectiva em tudo sem precisar desenhar a grade. Exatamente. Parece óbvio, mas quando você entende que não é para sempre, você precisa fazer no máximo uns 200 desse, e parece muito, mas uns 200 em 2 semanas. Eu fiz o cálculo certinho, fiz o cronograma, vou ensinar para vocês esse cronograma enquanto estiver te ensinando o exercício de perspectiva, então fica aí, presta atenção, calma, não sai ainda. Quando você percebe que são uns 200, em 2 semanas você já consegue desenvolver a sua memória muscular e visual, cara, é libertador. Pra mim foi. Deixem aí nos comentários se vocês já sabiam disso, se não sabiam, enfim. Lembrando aqui pra vocês, pessoal, que tudo vai depender da sua dedicação e do tempo que você quer aprender. Eu fiz um cálculo para 2 semanas, são bastante exercícios por dia, tá? Mas isso depende do seu objetivo. Se você quer aprender a desenhar mais rápido, se você pode ir um pouco mais devagar, para tudo tem uma adaptação, tá? Então adaptem para vocês, para a rotina e realidade de vocês. Então vamos lá, já pega a sua caneta, seu lápis, borracha, régua e vamos fazer esses exercícios juntos. Então, pessoal, eu vou começar ensinando para vocês o de 1 ponto de fuga, depois eu vou ensinar de 2 pontos de fuga, que é de acordo com a minha experiência, com o meu tempo de desenho. Eu tô estudando mais esses 2 no momento e futuramente eu trago um vídeo ensinando os outros 2, que é quando eu tiver praticado mais e entendido melhor o exercício. Para executar esse exercício de 1 ponto de fuga, a gente vai fazer quadrados em medidas e tamanhos iguais, tá? Pessoal, pode usar régua, pode não usar, mas eu aconselho usar a régua porque sai tudo mais certinho, né? Você vai desenhar aí, em média, 4 a 7 quadrados aleatoriamente na folha e vai ligar a ponta deles no ponto de fuga. Ligando todas as pontas vai ficar mais ou menos assim, pode parecer um pouco confuso no começo, mas aí a gente vai fazer as nossas caixas. Seguindo aí a linha do quadrado aleatório que a gente fez, a gente vai traçar retas paralelas nas pontas, formando um segundo quadrado para daí formar a caixa, né? Formar o cubo. Vai ficar mais ou menos assim. Tá aceleradinho, então eu vou fazer todos os cubos aqui pra vocês pegarem certinho como vocês vão fazer, tá? E no um ponto de fuga, aqui fica mais livre com relação a medidas e essas coisas assim. O ideal é vocês fazerem aqueles 200 desenhos com a régua e depois repetir mais 200 sem a régua, tá, pessoal? Lembrando aqui que tudo depende da sua dedicação e do seu feeling, tá? Se você chegar nos 200 desenhos e perceber que não aprendeu, não fixou, não desenvolveu, então você desenha mais, tá? É para isso que serve o exercício, para você se analisar e ver se você evoluiu ou não nos seus desenhos. Terminado de delimitar todas as extremidades do cubo, a gente vai usar uma caneta para desenhar por cima e deixar tudo um pouco mais claro na nossa cabeça de onde está o cubo. Daí aqui você não precisa desenhar
as linhas que seriam internas ao cubo, que tipo na nossa visão não daria para ver essas linhas. O ideal é vocês fazerem essa caixa com essa ideia, tá, pessoal? Uma informação importante é que todos os cubos que estiverem acima da linha do horizonte, a gente vai ver a parte de baixo deles. E os que estiverem abaixo, a gente vai ver a parte de cima, desse jeito aí. Esse foi o exercício de 1 ponto de fuga. Agora, a gente vai para o segundo exercício de 2 pontos de fuga. Para fazer o exercício de 2 pontos de fuga, a gente vai traçar uma linha igual a gente fez no exercício 1. E vai colocar 1 ponto de fuga em cada extremidade dessa linha, tá, pessoal? Feito isso, a gente vai traçar uma vertical. Eu tô fazendo uma vertical de 2 centímetros aí, prestem atenção, isso é importante. E depois de feito a vertical, a gente vai traçar uma linha ligando as extremidades dessa vertical nos 2 pontos de fuga, desse jeito que eu tô mostrando aí. Feito isso, a gente vai traçar mais 2 verticais, uma do lado direito e uma do lado esquerdo. Tudo com a mesma medida da vertical, da primeira vertical que a gente fez, ou seja, 2 centímetros que eu tracei ali. O mais paralelo possível, tá, pessoal? Eu medi a distância entre essas paralelas com os 2 centímetros. Feito isso, a gente vai ligar novamente as extremidades dessas verticais nos pontos de fuga, do jeito que eu tô mostrando aí. Galera, se vocês repararem, nessa etapa, as linhas que a gente usou para ligar as extremidades ao ponto de fuga, elas se encontram formando um xizinho. Eu vou mostrar aí no vídeo. E nessa etapa a gente precisa traçar uma reta entre essas 2 ligações. E aqui é que está o pulo do gato. É importante vocês prestarem atenção nas medidas, porque se a gente fizer uma medidinha diferente, ali fica torto. Não tem problema se ficar torto, né, tudo mais, mas é legal a gente se atentar e tentar fazer o mais certinho possível. Depois disso, a gente vem com a etapa da caneta para deixar tudo mais claro no nosso cérebro. A gente vai fazer as extremidades de fora ali da caixa, né, e vai pintar uma face, né, a gente vai traçar linhas numa face dela, desse jeito que eu tô mostrando, para deixar um pouquinho mais claro e a gente não se confundir com as linhas que a gente ligou nos pontos de fuga. Eu vou fazer mais um para deixar esse exercício bem fixado para vocês, tá? Para vocês terem o passo a passo bem certinho. Uma informação importante é que aqui no exercício de 2 pontos de fuga, a gente pode perceber que houve uma leve rotação nessa caixa. No exercício de 1 ponto de fuga, a gente via mais ou menos a parte da frente, um pouquinho do lado. Aqui não, vai ser sempre a lateral dos objetos, no caso as caixas que a gente está fazendo, tá, pessoal? Galera, eu me confundi ali e acabei traçando uma linha maior, mas é só a caixa que a gente tem que cobrir de caneta, tá bom? Pra ficar tudo certinho no nosso cérebro. Para esses exercícios, eu separei um cronograma de 12 desenhos por dia, e para isso a gente vai fazer 6 desenhos de 1 ponto de fuga e 6 desenhos de 2 pontos de fuga por dia, tá, pessoal? Parece muito, mas você vai se acostumando, vai ficando gostoso com o tempo. Agora a gente vai entrar para dica bônus, tá, pessoal? Aqui tem a ver com as formas. O que é legal a gente fazer para poder usar mais o fundamento das formas e aplicar mais esse fundamento? Eu gosto muito de desenhar comidas, tá? Tem um pedaço de queijo aí, algumas panquecas. Você não precisa fazer isso necessariamente, mas eu acho que é um exercício que ajuda muito, além de deixar um pouquinho mais prazeroso. As comidinhas são fofinhas. Eu gosto desse estilo de desenho e eu deixei algumas referências aqui na tela para vocês verem do que eu tava copiando e tudo mais. E o quanto é perceptível as formas nesses desenhos, é bem mais escancarado, né, esses exemplos, e eu acho que isso fixa bem melhor esse fundamento na nossa cabeça. E
E foi esse o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo, tenham gostado. Por favor, apliquem isso à realidade de vocês, tá bom? Vocês não precisam fazer necessariamente 12 desenhos por dia, como eu disse antes. Deixem aqui nos comentários o que você gostaria de ver aqui no canal e os nomes dos criadores de conteúdo sobre desenho que eu prometi que ia trazer para vocês, tá aqui na descrição. Um deles é o Ricardo Yamaguchi e o outro é o Max Medina. São dois profissionais incríveis e eles também estão aqui no YouTube nessa missão de ensinar desenho da forma mais descomplicada e de graça. Me digam aí nos comentários se vocês gostariam de ver um vídeo isolado de eu trazendo recomendações de professores, de canais, de livros, de materiais. Eu vou ler todos os comentários com muito carinho. Deixa um like, ativa o balangodango, se inscreve no canal. Um beijo e tchau!